E ao longo do mês de julho, a gente tem dado espaço prioritário aqui para o momento que a gente chama de prestação de contas, né? Até aproveitando o recesso das atividades parlamentares, uma agenda um pouco menos efetiva dos gestores municipais, para justamente fazer um balanço e para colocar o que foi encaminhado no primeiro semestre, perspectivas para esse segundo semestre. Então a gente tem recebido deputados estaduais, federais, prefeitos, presidentes de Câmara, e hoje, com muita alegria, recebemos aqui em nossos estúdios o chefe do Legislativo, presidente da Câmara de São Caetano, vereador pelo MDB, Pio Mielo. Professor Pio, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, boa noite a você que está nos acompanhando. Sempre é uma honra, quando convidado, estar aqui para prestar contas do nosso mandato, falar um pouquinho do que a gente fez, do que pretende fazer, ainda mais nos momentos dos festejos da cidade, né? São Caetano ontem, dia 28, comemorou 142 anos de vida, mas ainda nós estamos aí em homenagens e festejos a favor de nossa cidade. Agora, Pio, o que marca na tua avaliação, você foi reconduzido à presidência da Câmara, mas esse 2019 a gente tem visto uma agenda diferenciada em São Caetano do Sul, muito mais ativa por parte da classe política, em especial do prefeito. Ontem mesmo, um pouquinho antes do show do Daniel, ele falava, olha, eu nunca fiz tanta agenda como nesse ano no aniversário da cidade. E é o 11º ano do Auríquio como prefeito da cidade de São Caetano do Sul. O que mudou ali na política, no dia a dia da cidade, ou isso é natural que marca um terceiro ano, que é o ano que você está com orçamento próprio, que as obras começam a aparecer? O que mudou na política de São Caetano, na tua avaliação? Eu acho que são vários fatores, Leandro. Primeiro, nós passamos os 2 primeiros anos de ajustes. Ajustes orçamentários, ajustes financeiros, ajustes de caixa e ajustes administrativos. Não é fácil, seja numa prefeitura, numa empresa ou na nossa casa, quando você vê as suas despesas aumentando além das suas receitas, você tem que cortar gastos. Na sua casa, seja a redução da compra no mercado ou a redução do programa do pacote da televisão a cabo, quando você faz redução sempre gera ruídos. Então, após esses 2 anos iniciais, o prefeito ao lado da Câmara, nós conseguimos, a partir de sintonia, de diálogo, de respeito, equacionar os principais temas da cidade. E agora, com a casa arrumada, com o orçamento adequado, a gente começa a tirar do papel os projetos que nós tanto lutávamos. Então, de fato, o prefeito, principalmente este ano, implantou uma agenda super acelerada na quantidade de obras em andamento, de programas sociais que estão sendo ampliados, de um novo formato de diálogo com a Câmara e com a própria sociedade, com mais transparência, com mais presença. Isso é muito bom, porque isso você aumenta a participação popular, você democratiza, de uma maneira geral, o poder público e você consegue entregar para a sociedade de São Caetano do Sul uma quantidade, uma qualidade de serviços que a população exige da gente. Carlos Carvalho. Boa noite, presidente Pio. Bem-vindo novamente ao RDTV. Conversando com o próprio prefeito ali, quando ele veio aqui há cerca de 12 dias, até comentava que foi um ano muito atípico. Começou um ano muito atípico por causa da questão da GM, ou seja, várias situações que estavam fora, entre aspas, das mãos da prefeitura, do controle da mão da prefeitura. As chuvas de março. As chuvas de março e, por consequência, em relação à Câmara, né? A Câmara, Sim, que às vezes tem uma resposta mais rápida para a sociedade, também ficou aleijada ali de algum modo. Como é que foi encarar esse semestre? Esse semestre atípico de todas as maneiras possíveis e imagináveis? Primeiro, eu tenho dito sempre, até foi um discurso que a gente fez semana passada, por conta da sessão solene, a política brasileira está muito difícil, está muito arisca, né? A população hoje, infelizmente, comprou a participação de fazer política de uma maneira muito... Nós e eles. Nós e eles, né? Então, se não está comigo, está contra amigo. Isso é muito ruim. E a Câmara de São Caetano e o Executivo, né, da figura do prefeito, nós, nesses 2 anos e meio, nós exercemos muito o diálogo, exercemos muito o debate respeitoso. É uma Câmara independente, é uma Câmara que fiscaliza, que cobra, mas que sabe ouvir, sabe entender e compreender. Então, graças a este ambiente de respeito e de diálogo, quando vieram essas adversidades externas,
a questão da GM, a questão das chuvas, o desabamento do prédio, são fatores que fogem da responsabilidade direta, tanto dos vereadores quanto do prefeito. Mas soubemos trabalhar e dar respostas rápidas, principalmente buscando uma solução do problema, buscando, se não resolver, mas pelo menos diminuir as consequências desses fatores externos. Então, o ambiente que a política vive, o prefeito tem dito que essa é uma das câmaras que ele tem a maior relação harmoniosa e quantitativa. Nós já batemos o recorde nesses 2 anos e meio da quantidade de projetos enviados pelo Executivo ao Legislativo. Nesse ritmo, a gente deve bater esse ano o número de 200 projetos de leis de origem do Executivo nos 3 anos iniciais. 2017 até o final desse ano, cerca de 200 projetos. Indo nesse ritmo, a gente vai bater 200 projetos de lei, projetos de relevância, onde a população enxerga, mas também projetos de bastidores que vivem organizar e readequar a partir de novas legislações. Então, a Câmara vem no intenso ritmo. Amanhã nós temos sessão extraordinária, logo cedo, para votar inclusive o projeto da compensação, do auxílio financeiro às famílias que foram vítimas do desabamento do prédio. 10 horas amanhã? 9 horas. 9 horas. O prefeito enviou o projeto na sexta, nós corremos com as comissões, já houve um pré-debate interno, amanhã a gente vota em primeira e segunda votação, de modo que, se der certo, ainda nesse mês, no comecinho aí do mês de agosto, talvez a primeira semana de agosto, já recebe a primeira parcela. Já consegue receber a primeira parcela. Então é a Câmara, naquilo que ela pode, dando celeridade nos processos da cidade. Só lembrando que a primeira parcela é de R$800 e mais 17 na sequência, mensais, de R$400 de ajuda para 102 famílias, além do edifício de Etienne. Então... Nós tivemos um grande debate, inclusive, sobre os valores das parcelas, mas a própria CDHU, que é quem irá construir a partir de um terreno, ela balizou esse auxílio financeiro a partir de outros projetos, de outros programas semelhantes em outros locais. Então, primeiro que a cidade não tinha essa previsão orçamentária, mesmo assim a gente conseguiu fazer um aperto, um ajuste e conseguir promover essa ajuda, mas foi uma orientação balizadora da própria CDHU. Toda essa situação do Etienne, já que a gente entrou nesse assunto, dá razão para se verificar a situação de outros locais, de outros prédios que por acaso foram ocupados ao longo do tempo, para ver as condições dele, porque o de Etienne é um prédio particular que acabou sendo ocupado por esses moradores, né? Já... Tem algum tipo de pensamento, algum tipo de processo nesse tipo? A Câmara já aprovou um projeto de lei enviado pelo prefeito, aonde nós estamos fazendo uma auditoria de todos os prédios em situação de abandono na cidade. Você tem ali um caso clássico que é o Cine Vitória, na esquina da Baraldi com a rua Santo Antônio, entre outros edifícios. Então, foi feito um levantamento de todos destes edifícios com sinais claros de abandono. A prefeitura vai entrar com processo judicial, pedindo para que o dono ou o suposto dono se apresente, regularize. Caso não tome uma solução definitiva, a prefeitura, a partir de um projeto aprovado na Câmara, ela pode tomar para si estes edifícios, esses prédios. E aí, a partir de então, a prefeitura pode demolir e fazer uma praça, pode reformar e fazer um próprio público. Então, nós já estamos atentos. O próprio edifício de Etienne estava no rol dos edifícios que nós já estávamos monitorando. Lá havia uma dificuldade maior, pois ele estava habitado. Agora, com a solução, a primeira etapa foi acolher as pessoas que lá moravam. Esse auxílio financeiro é mais um passo no sentido de acolhimento. O próximo passo agora, a gente entra aí no arcabouço jurídico para ver caso a caso, a partir de desapropriação, para que a gente possa dar uma solução definitiva ao prédio e às famílias. Inclusive, existe a expectativa de, ainda nesta semana, ocorrer a decisão da Justiça em relação ao pedido de demolição do prédio, né? Já que ele está condenado. Aí depois ele tem que ter uma outra ação para ter posse do local, né? E aí sim conseguir dar um destino público para aquela situação. Só mandar um abraço aqui, aproveitando. A Tereza Marano, obrigado. Arlene Bernardo, o José Ricardo Montandon Faria, Wagner Agostini, obrigado. Martim Clementino Silva, Ramon Ramos, presidente da Câmara de São Bernardo. Aliás, vai estar conosco aqui na quarta-feira também. Obrigado, viu, Ramon?
o Geraldo Gasparotto, o Roberto Júnior, Adriano Pires, Tiago Padial, pessoal do São Caetano Digital, obrigado, um abraço. Miro Mota, eu citei. Marcos Vinícius Martinez, Marcela Fagundo também agradecendo pela agenda, responsável pela comunicação da Câmara de São Caetano do Sul, Érica Luci. Só aproveitar aqui até o ensejo, o Wagner Agostini fala da Tribuna Livre, Pio, e é justamente o que eu introduzi aqui na sequência do nosso diálogo. Além das agendas diferenciadas, a Câmara de São Caetano também teve em várias oportunidades uma presença muito acima da média por conta do público, seja por conta da enchente, seja por conta de escola, enfim, quando o tema é mais alvoroçante, a participação é efetiva, normalmente abre-se uma comissão e os vereadores recebem uma comissão de moradores. Toda essa nova motivação, essa participação efetiva, muitas vezes pelas redes sociais, mas também, em alguns casos, também presencialmente na Câmara, pode gerar uma nova discussão para regulamentar, por exemplo, a Tribuna Livre na Câmara de São Caetano? Eu acho que pode, esse é um tema importante, é um tema relevante. A Câmara, nesses 2 anos e meio a gente à frente da presidência, ela se portou amplamente democrática e receptiva. Todas as manifestações que lá houveram, manifestações de pleitos e naquelas que houveram respeito, a Câmara abriu as portas, recebeu comissões de moradores, de professores, de todos os temas. Então, o exercício da democracia, o exercício do debate já ocorreu na Câmara. Essa é uma discussão válida, é uma discussão que tem que ser apresentada, ela não pode ser de livre apresentação da presidência, é um debate que precisa ser feito, mas eu acredito que a própria Câmara em si, ela já oportunizou este debate. Salvo engano, é uma das poucas câmaras, se não a única, aí você me corrija, você sabe de cor aí, por favor, que faz a sua sessão em horário pós-expediente, né? Inclusive eu recebo diversas notificações por fazer após o expediente, porque envolve funcionário, eu não posso pagar hora extra, porque o Tribunal de Contas não deixa. Então, os funcionários têm que ficar até após o expediente. Então, isso mostra que a Câmara de São Caetano está aberta ao diálogo, está aberta a todos os processos que envolverem a cidade. Todos os vereadores, sem exceção, têm a sua participação, têm a sua presença efetiva no dia a dia da cidade. Fora essa questão da Tribuna Livre, tem algum outro assunto que a Câmara vem debatendo, ou de mudança na ordem dos trabalhos, para dar mais celeridade, para modernizar a própria Câmara? Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, uma frustração que eu tenho, e aí eu posso falar enquanto presidente, eu trabalhei faz um ano e meio, para que a gente colocasse, por exemplo, lá um painel digital. A gente abriu o painel de votação. Painel de votação. O Tribunal de Contas concordou, validou, nós tocamos em frente, mas o mercado em si não se entendeu, as empresas, do ponto de vista técnico, então eu ainda não consegui tocar esse projeto à frente. Então, eu acho que seria um legado importante no que tange a transparência e visualização dos trabalhos. Tem o aval do Tribunal de Contas, tem o aval jurídico, mas falta tecnicamente lá as empresas de som, de imagem e tecnologia se entenderem. A Câmara, e um outro projeto que a gente vai entrar em debate no segundo semestre, a partir da mesa diretora, são as emendas impositivas, né? Eu penso que é do jogo democrático, os vereadores poderem ter uma emenda para o orçamento, para indicar ao executivo, ao prefeito, aonde ele deva investir uma parte do seu orçamento. Chegou a definir valores, chegaram a discutir com o executivo. Em Santo André, por exemplo, sempre teve no valor de R$300 mil. Mas não impositivo. Mas não impositivo. A gente vai ter, assim, a impositiva é o nosso primeiro passo, né? Eu tenho a plena convicção também que não será nesse valor, porque o orçamento, perfeito, a proporção. Diferente. Mas eu acho que, do ponto de vista democrático, da transparência, da valorização do Poder Legislativo, os vereadores poderem indicar ao prefeito aonde ele deva fazer alguma obra, eu acho importante, até porque você respeita a base eleitoral ou o segmento que o vereador atua. Por exemplo, nós estamos hoje, salvo a minha memória, com quase 20 escolas, ou em reforma, em revitalização e ampliação. Eu gostaria, enquanto professor, ter opinado por uma, duas ou várias escolas através de uma emenda. É claro que é um debate que muda um pouco a cultura da cidade, São Caetano nunca teve isso, a gente tem que ter muita atenção na questão orçamentária, da base orçamentária,
mas é um debate que a gente pretende ter nesse segundo semestre. Até porque é um problema, acho que é um problema que eu vejo também em outras câmaras. Você vai votar o orçamento, aí você quer colocar aquela emenda, aí o prefeito veta, aí depois volta no outro ano, cria uma novela, um imbróglio, um desgaste, às vezes até é desnecessário. Se você tem já um valor ali combinado, colocado dentro da regra, você evita essa novela, né? Porque aí não tem como você vetar. Ó, é para uma escola X para comprar, sei lá, material didático. Ponto. Vai para isso, acabou o papo. Eu acho que é um debate válido. Você precisa fortalecer o poder legislativo, você acaba dando ao poder executivo também uma forma de diálogo, de respeito, de uma negociação transparente, honesta e justa. Eu acho que fica bacana, porque aí, inclusive, a própria base, o próprio bairro, cobra o vereador, o segmento cobra o vereador, a vereadora, no sentido, indica a reforma nesta escola, ou nesta UBS, ou nesse segmento. Então é um debate que a gente ainda muito embrionário, com a mesa diretora, com os vereadores, vamos apresentar a demanda ao Executivo ao longo do semestre, mas espero que a gente tenha sucesso nessa relação transparente e respeitosa entre os poderes. Agora, Pio, falando da política de São Caetano do Sul, claro, guardadas as devidas proporções, mas olhando tua trajetória aí no último período, você tem um papel dentro do Legislativo e da classe política de São Caetano muito semelhante ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Consegue articular com todas as forças, tem trânsito em todas as correntes, situação, oposição. O próprio Auríquio, na coletiva, chegou a falar desse período de reconciliação com as forças políticas, e a gente sabe da tua participação, de reagrupar a base governista, etc. Olhando todo esse cenário de São Caetano hoje, como é que você vislumbra a sua participação o ano que vem na disputa eleitoral? Como é que o Pio se prepara, sabendo que tem todos esses apoios, tem essas ligações, teu olho é o horizonte majoritário, é o horizonte legislativo, como é que você se prepara para isso? Eu estou muito preocupado, Leandro, com a situação do nosso país. Eu não quero fazer juízo de valor, não quero defender A ou B, mas a falta de diálogo entre os poderes na esfera federal acaba causando problemas para nós, pessoas comuns, no nosso dia a dia. Hoje o Brasil vive uma crise de aproximadamente 15 milhões de desempregados. O capital estrangeiro, o investidor, não coloca recurso. Eu falo com propriedade, eu sou matemático, tenho especialização em finanças. O investidor, ele não investe, ele não aposta em ambiente de insegurança. Então, enquanto o Brasil, independente das reformas que são importantes, reforma da Previdência, talvez não com todos esses itens que foram debatidos, mas tem que ter reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, continuar a reforma política, são importantes. Mas enquanto as empresas, enquanto o capital que gera emprego, trabalho e renda não sentir segurança, ele não aporta. E a segurança se faz com diálogo, com respeito, com estrutura. Esta minha insegurança em relação ao Brasil, eu não posso transcrevê-la para a minha cidade. Né? O São Caetano do Sul, até 2011, nós tínhamos um grupo político, era um grupo político unitário, que era liderado pelo ex-prefeito Walter Braido, depois foi liderado pelo prefeito Tortorello, depois foi liderado pelo prefeito Auríquio. Em 2012 houve uma cisão que é legítima. Você não precisa concordar com toda a minha opinião. À época, o doutor Paulo Pinheiro sai deste grupo, disputa uma eleição e vence. E nos 4 anos do governo do Paulo, houveram críticas, mas houveram coisas boas. Aí a população entendeu de outra maneira em 2016, retorna com o prefeito Auríquio, ótimo. E aí eu acho que o prefeito teve a sensibilidade, modéstia à parte, a gente teve uma participação nisso, de não pegar e romper absolutamente com tudo, começar do zero. Não, a gente precisa entender e compreender que na disputa política há divergências, e ela é importante, mas não pode ser o mal contra o bem, o nós contra eles. O G10 contra o G9. O G10 contra o G9, se é do Auríquio, eu sou contra. Pô, mas ele está construindo uma escola, mas eu sou contra a escola. Pô, mas ele está ampliando o programa de bolsa, mas eu sou contra a bolsa. Isso não é. Por quê? Só porque é dele?
ou porque era do Paulo, ou porque era de outro prefeito. Não podemos. Eu acho que assim, a gente tem que discutir menos os autores e discutir mais o conteúdo, o que está sendo feito. Eu acho que a Câmara teve este papel, eu ajudei neste processo. Agora eu estou com a harmonia, a Câmara do ponto de vista administrativo está azeitada, está redonda, as nossas contas do exercício de 2017, eu enquanto presidente já teve uma orientação prévia para aprovação, nós tivemos 0 apontamentos em todos os processos licitatórios. Estamos terminando agora uma reforma administrativa, atendendo às adequações que o Tribunal de Contas indicou no passado e algumas alterações de atribuições que o próprio Ministério Público orientou à Câmara, num ambiente de orientação, de entendimento mútuo. Então, do ponto de vista administrativo, a gente entra no segundo semestre com a Câmara redonda. Agora estou me dedicando até a presidência, o mandato, àquilo que eu mais gosto, que eu entendo como sendo prioritário ao nosso mandato, que é a educação. Eu tenho feito visitas pessoais, pretendo visitar todas as escolas, já fui em 40, faltam 23, salvo a minha memória, escolas municipais, tanto as de ensino infantil, as EMI, EMEIs, fundamentais, no sentido de conversar, de se colocar à disposição, de se apresentar à direção da escola, né, de se colocar o mandato à disposição das APMs. Então, eu entendo que a educação é a espinha dorsal da política, não apenas do país, mas principalmente da nossa cidade. Agora, o ano que vem, Leandro, é muito cedo para eu opinar, por incrível que pareça. Né? O Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, ensinou que em ano ímpar se trabalha, não é isso? Não? Em ano par, inclusive Fernando Henrique Cardoso, dia 15, na Metodista, não é isso? Isso mesmo, 15 de agosto. Lá prestigiando um dos maiores presidentes que esse país já teve, Dr. Fernando Henrique Cardoso. É um ano ímpar, é um ano de trabalho. Eu pretendo finalizar 2017 com a presidência novamente, sem apontamentos, sem problemas, ter fechado esse mapa da educação que eu estou construindo. Eu repito, vou em todas as escolas municipais, pretendo visitar entidades, pretendo visitar algumas escolas estaduais para desenhar esse mapa da educação a partir do nosso mandato. Em 2020 a gente senta, é natural que o prefeito seja o grande condutor da política da cidade, a gente vai estar à disposição para ouvir, para opinar, para construir um caminho junto. E você continua, eu lembro que todas as vezes perguntado sobre isso, você sempre foi muito claro. Olha, se não mudar nada no processo, e até a pergunta do Miro Mota, que ainda fala sobre a questão da doação ilegal de campanha, que está sob avaliação e que pode ter um desdobramento. Se tiver um desdobramento, imediatamente a chapa que está em exercício em São Caetano perde o mandato, pode recorrer, mas o presidente da Câmara assume. Todas as vezes que indagado, você fala assim, olha, eu não me pauto pelas questões internas, me pauto pelo dia a dia aqui. Se continuar tudo como está, eu devo ser o maestro da reeleição do prefeito Auríquio. Caso contrário, aí a gente pensa numa nova situação, se viu a assumir a cadeira independentemente do tempo, aí você se torna um player concreto no cenário majoritário. Continua com essa avaliação, Pio? O prefeito teve um problema na prestação de contas da campanha de 2016. Ele não teve um problema no exercício do mandato, né, não há absolutamente nada que gere alguma inapropriação a ele no exercício do mandato. Esse problema que houve na prestação de contas, ele recorreu, cabe à defesa dele, cabe a ele, cabe à justiça decidir. O presidente e a Câmara não têm relação absolutamente nenhuma com isso. O nosso papel é, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, fiscalizar os atos promovidos pelo Executivo, pelo prefeito e seus secretários. Né? Então, eu não posso ficar conduzindo a minha vida política, o meu mandato, esperando na expectativa que aconteça A, B ou C. Eu durmo presidente da Câmara, eu acordo presidente da Câmara e enquanto presidente, vereador, professor, pai do Matheus, eu pauto as minhas ações do dia a dia. Repito, o prefeito ele tem uma frase que eu gosto muito dele, que é qual o legado que ele deixará para São Caetano do Sul. Então ele está muito focado, que vai ao encontro do que eu já dizia desde o meu mandato passado, qual é a São Caetano que nós queremos deixar para os nossos filhos. Tenho um filho de 7 anos, quando ele tiver a sua idade, Leandro, 33, qual é a cidade
que ele vai encontrar? Então, hoje, nós temos escolas de excelente qualidade, nós temos escolas de ensino infantil e de ensino fundamental, que, com todo respeito, diversas escolas particulares não têm essa infraestrutura, não têm essas condições pedagógicas que nós temos. Isto hoje. Mas se a gente não tiver responsabilidade de continuar cuidando, preparando a cidade para os próximos 30 anos, o que os nossos filhos e netos irão encontrar? Então, acho que do ponto de vista da gestão da cidade hoje, ela vem respondendo à altura da exigência do munícipe. É natural que tenha um debate político, sim. É natural que um ex-prefeito ou que um outro pretenso a prefeito discuta, olha, a sua prioridade é a educação, a minha prioridade é o lazer, a minha prioridade é a cultura. Isso faz parte do debate político. O que não pode é levar o debate para a esfera pessoal, para a acusação leviana e pautar a política a partir de fake news. Né? Eu acho que a gente vive, infelizmente, a época dos likes. Né? Eu acho que é assim que fala, isso, né? Isso. É a busca dos likes. A busca dos likes. Eu quero buscar, sem ser piegas, o contato, o abraço, o olhar. Né? Eu pauto o meu tempo nesse mês de julho, apesar de estarmos em recesso só das sessões, mas as atividades do dia a dia, todos os gabinetes mantiverem atendimento. Eu investi o meu mês de julho em debater, em discussão com a minha assessoria, em visita presencial, o tripé esporte, cultura e lazer da cidade. Educação, cultura e lazer da cidade. Então, cada vereador, cada ator político pauta a sua ação a partir daquilo que ele acredita. Mas trazer isso para a esfera pessoal, para o ataque familiar, a produção de fake news, atacando a honra, eu acho isso péssimo. Nunca pautei minhas campanhas dessa maneira, não vou pautar. Espero que a população, que o eleitor de São Caetano tenha discernimento para, na hora do voto, lá em 2020, escolher aqueles que ele tem confiança enquanto capacidade de gestão e resolução de problemas, e não um concurso de likes ou de curtidas aí nas redes sociais. Vamos lá, já está chegando bem perto do final da entrevista. Eu queria abordar dois assuntos de forma mais regionalizada. Né? A primeira, em relação ao consórcio, já tem algum indicativo de votação do retorno de São Caetano, retorno oficial? A cidade participa como convidada das reuniões do consórcio normalmente, dos GTs, mas a votação do projeto em si já tem alguma data, alguma coisa do tipo? Não desceu ainda para a Câmara, mas está em vias de. O presidente do consórcio, o prefeito Paulo Serra, teve a generosidade e a gentileza de ir à Câmara, se colocou à disposição dos vereadores, foi ali entre aspas, uma sabatina, e ele muito respeitosamente explicou, fez a Câmara compreender, não a importância do consórcio, que isso nós temos, é consenso a importância que o consórcio tem. A discussão é a resolutividade, que ele é importante, a gente sabe que é, mas e o que fará de maneira concreta? A partir de então, nós tratamos de dois assuntos. Né? São Caetano suspendeu o pagamento, então precisa encontrar uma solução econômica. Eu acho que a Secretaria da Fazenda já finalizou o processo, está em vias de descer o projeto para a Câmara, para que na sequência a Câmara aprove a volta da cidade do ponto de vista formal ao consórcio. Eu acho que do ponto de vista político está aparado as arestas que haviam. Então agora é mais uma questão burocrática, o projeto chegando em agosto, a Câmara dará celeridade. Só para que o pessoal tenha os valores, entre aspas, desse período, né? Até São Caetano sair definitivamente, ela, como disse o Pio, ela barrou ali em votação da maioria dos vereadores, barrou esse repasse da prefeitura para o consórcio. Então, acho que, se não me engano, é de abril a dezembro, se não me engano, de 18, né? Isso. Então tem que pegar esse período e fazer a divisão, já está aprovado, inclusive, por os prefeitos, fazer a divisão dos valores devidos. O segundo, em relação às câmaras, que é uma situação que a gente debate há alguns anos aqui na região, dessa união das 7 câmaras em torno do ABC, de pensar de forma regionalizada. Você vê que hoje é possível fazer isso, ou essas disputas políticas de âmbito nacional que acaba reverberando aqui para a região de algum modo atrapalham esse tipo de conduta? Eu acho possível e necessário. Né? Eu tenho, por exemplo, uma relação extremamente respeitosa e rica com o presidente da Câmara de São Bernardo, o Ramon. A gente troca opiniões, trocamos ideias, temos olhares, né? Se a divisa de São Caetano ali com São Bernardo Ruge Ramos é uma área estratégica para nós.
Eu tenho um grande respeito, carinho pelo presidente da Câmara de Santo André, o nosso amigo Pedrinho Botato. Uma das pautas que nós fizemos ao presidente do consórcio, ao Paulinho, é exatamente essa. É abrir um espaço no consórcio para que os legislativos, seja através dos presidentes das câmaras ou das comissões, possa ali também fazer um fórum de debate. É claro que o executivo é a grande responsabilidade, como o nome já diz, de executar o dia a dia. Mas são os vereadores no contato direto com a população, são os vereadores que encontram a Dona Maria na padaria, né, encontra o seu João no parque, e a cobrança da população é direta. Então, a Câmara ter voz, a Câmara se posicionar no espaço que existe para isso, que é o consórcio, eu acho fundamental. William Waden, secretário de Esporte Mauá, obrigado. Zé Colonhese, Miro Mota, eu citei aqui. Carlos Serafim, já dá para fazer uma sessão de Câmara aqui com os vereadores. Obrigado, doutor Serafim, um abraço. Kelly Garcia, Zenaide Alves, a Renata, César Lozano, Niquiba Menezes, mandando um abraço aqui ao Pio, James Prado Gondinho, o Nilton Coelho, Alexandre Risso, obrigado Alexandre, Orlando Landão, também mandando um abraço e parabéns aqui ao Pio, Ângela Galdino, Vitor Oliveira, Ademar Amaral, Eberson da Paz, o Eugênio Voltarelli, obrigado Eugênio, um abraço aí também, viu? Cléo Caetano, o Biratã Figueiredo, vereador em São Caetano, obrigado Biratã, Elísio Peixoto, Maria Camori, o Donai Neto, que preside o PSB aqui na cidade de Santo André, obrigado, Pedro Umbelino, o pessoal do MBL aí também, obrigado pela participação. Pio, um outro item importante, e isso vai fazer toda a diferença na eleição do ano que vem, é a questão da disputa da vereança com a chamada chapa pura, né? Não vai ter a famosa, tradicional coligação. Você, enquanto liderança do MDB, não só em São Caetano, na região, como é que prepara o partido em relação a isso? E já está definido, Pio vai continuar no MDB, apesar dos convites de outras legendas? A gente começa a discussão partidária, nós já começamos, temos aí até o dia 15 de agosto para fechar o formato do nosso diretório. Nós temos 2 nomes que podem seguir à frente da presidência, tanto o Floriano, que hoje já está, ou a nossa querida Andréa Neves. A ideia é a partir dos 2, a gente tomar uma decisão de consenso no partido. E estamos já buscando, dialogando com lideranças. É um partido que hoje tem 3 vereadores eleitos, 3 vereadores que são ativos, tanto a gente quanto a minha amiga Sueli Nogueira, meu amigo ex-presidente Sidão da Padaria. Temos, na sequência de suplentes, 2 ex-vereadores de maneira imediata, o Proerd e o Dr. Xavier. Estamos discutindo, né? De fato, a eleição do ano que vem vai ser uma eleição diferenciada. Não há mais a chamada coligação partidária, o partido sai seco. Então, é responsabilidade dos dirigentes montar um partido, primeiro que tenha, de preferência, o número cheio de candidatos, no caso, 29, respeitando as proporcionalidades que a lei exige. Depois, fazer uma chapa de modo que você não sufoque os pequenos ou não deixe candidatos grandes sem base. Então, é uma engenharia. Nós temos, essa é uma eleição diferenciada. Na eleição de 2012, a Câmara tinha 12 vereadores, por determinação judicial foi para 19, aumentaram 7 cadeiras. A eleição de 2016, vários vereadores não disputaram a reeleição, disputaram cargos no majoritário, perfeito? Por exemplo, Jorge Salgado era vereador, né, Beto Vidosca era vereador e disputaram... Palácio. Né, abriram-se vagas. Então também provocou uma renovação na Câmara. Esta eleição do ano que vem, até onde a gente enxerga, os 19 vão disputar ali a reeleição, mais uns 11 ex-vereadores de grande porte que já se apresentam à disputa, e umas 10 novas lideranças que foram suplentes nas últimas. Então, de cara, estou falando aí em 40, 50 nomes de respeito, de peso, com trabalho e com história, que irão pleitear uma cadeira na Câmara. Então, às vezes a gente foca só a disputa majoritária, e a sua pergunta foi muito pertinente, mas a disputa proporcional, a eleição para vereador ano que vem, vai ser uma eleição muito diferenciada em relação a outras que já houveram na cidade. E fica no MDB, Pio? Eu não tenho por que sair, né? A gente tem um respeito aí da direção partidária, tanto federal quanto estadual, tem o respeito da militância da cidade. Eu não vejo hoje nenhum movimento que me levasse a sair do partido. Eu
Eu acho que a gente entra hoje numa fase onde a figura da pessoa, os projetos da pessoa, do seu grupo, às vezes se sobrepõem à bandeira partidária. Não acho isso legal, eu sou um defensor de bandeira partidária, eu acho que a fidelidade partidária é algo muito importante, mas infelizmente no momento atual que a gente viveu e ainda está vivendo, o partido ele é importante, mas não é peça sine qua non de um projeto, né? Então, eu estou no MDB, tenho orgulho de estar no MDB, pretendo continuar no MDB e trabalhar para fortalecê-lo ainda mais no processo do ano que vem. Nós temos hoje 3 vereadores, vou trabalhar para que a gente tenha pelo menos 5 vereadores em nossa bancada a partir de 2021. Mas devido a essas mudanças de regras, os outros partidos começaram a procurar mais do que acontecia em outros pleitos? Porque assim, mudança partidária acaba sendo, entre aspas, natural pelo histórico do Brasil, né? Mas por causa de mudança de regra. Mudou a regra. Aqui vai ter mudança, vai. Você tem em São Caetano, vai grandes partidos, PSDB, PMDB, o DEM, o PPS, que agora é Cidadania, você tem o PSB, você tem o PR do deputado Thiago Auríquio. Então você tem pelo menos aí, para falar outros, não vou ficar aqui nominando um por um, que daqui a 7, 8 partidos ali. Nós temos pelo menos aí de 7, 8, se apertar 10 partidos de relevância. Nós não teremos 10 partidos no player do ano que vem. Repito, não tem mais coligação. Então, para o partido se aventurar a participar do processo, PTB, você tem que sair com chapa cheia, chapa pura, com 29 candidatos. Né? Tenta achar 30 nomes, 29 nomes para montar o seu partido com condições de disputa, com regras de financiamento de campanha extremamente diferenciada. A judicialização da disputa vai ser altíssima, não tenha dúvida, é um fiscalizando a prestação das contas do outro, você declarou 10 bandeiras, deixa eu contar se tem 10 bandeiras, então não vai ser fácil a eleição proporcional para o ano que vem. Por isso que a gente há de ter muita serenidade, muita tranquilidade na condução deste processo como um todo. O prefeito Auríquio, no momento oportuno, tenho certeza que vai chamar a base aliada, vai chamar os partidos que ele tem apreço, que tem respeito, e a partir daí começar a costurar o processo, que eu imagino que deva ser lá para março, abril do ano que vem. Agora é muito cedo para pautar só eleições. É aquela coisa, o momento que fechar, se houver a janela de março, né? Exato. Se aí acabou a janela, aí começa a pensar realmente. A nossa agenda de 2019 é uma inauguração por final de semana, é um anúncio importante por semana. Então, o ritmo que o prefeito impôs na cidade, no seu secretariado, o ritmo que a gente está compartilhando na Câmara, é isso que vai ditar os nossos caminhos. Então, lá na frente, quando cada vereador for buscar a sua reeleição ou eleição, vai apresentar aí a quantidade de trabalho feito. Mandar um abraço também ao Moacir Rubira, eu tô falando, já dá para antecipar a sessão de amanhã por aqui, Daqui viu? a pouco eu quero que eles vão dormir, que tem que ser só amanhã cedo, não vão perder o horário. Tá certo, O Miro Mota falando que o eleitor não está interessado em bandeira partidária, e sim nas propostas de cada candidato, seja para o executivo ou para o legislativo. E vou pegar o gancho aqui do Tião Vieira. O Tião falou, Pio, você falou que vai ser muito difícil para vereador e para prefeito. O Pio respondeu isso inicialmente, mas quero pegar essa questão. Na tua avaliação, Pio, as 2 últimas eleições para a Prefeitura de São Caetano foram eleições muito acirradas. A de 2012, muito mais no bastidor do que numericamente, e a de 2016 foi numericamente, foi a menor vantagem aqui na região do ABC. Para 2020, independentemente de nomes, você avalia um cenário um pouco mais tranquilo, uma eleição pulverizada, uma eleição polarizada? O que vai marcar a disputa eleitoral da Cerâmica o ano que vem em São Caetano? Difícil te responder sobre os olhos da previsibilidade, né? Eu vou trabalhar para que seja uma eleição muito menos ácida do que foi as últimas 2. Eu acho que tem de ter disputa, tem de ter o debate, mas a partir de projetos de lei, de pautas, de coisas que são importantes para a população, e não traduzir em mentiras ou vale tudo pelo voto. Eu não vou trabalhar dessa maneira. No que depender o nosso campo político, os nossos amigos vereadores, o campo de atuação, não gostaria, não vou permitir que caia nessa celeuma, porque quem perde no final, Leandro, é a cidade. Quem perde no final é o atraso de um programa social, é o atraso na obra. Então, eu penso que não gostaria demais que a gente não tivesse
esse tipo de celeuma. Não só em São Caetano, mas em nenhuma cidade do ABC. Eu acho que, no que dependesse de mim, tem que ter o debate, tem que ter a pauta, mas exclusivamente sob o olhar político e não desviando para outros tipos de debate. Eu acho que, com todo respeito às revistas aí de fofocas, né? Eu mundo acho... das celebridades? Hã? Do mundo das Do celebridades. mundo de celebridades, elas são importantes, mas uma pauta política, a escolha de quem vai decidir, quem vai conduzir a tua cidade, quem vai fiscalizar a sua cidade, não pode ser pela pauta da celebridade, sim pela pauta da responsabilidade e, principalmente, ter um currículo que, de fato, comprove aquilo que foi feito. Nós vivemos, em 2016, uma onda aí de renovação, continuou em 2018, e às vezes nem sempre aquilo que é só o novo, sem conteúdo, sem preparo, acaba fazendo um mau trabalho. Eu prefiro apostar na experiência de quem conhece, de quem já resolveu, de quem já apresentou bons resultados, bons indicadores, do que em algumas aventuras da troca pela troca. Nem tudo que é trocado é melhor ou é bom. Givanildo, obrigado. Marli Bispo, Edson Rodrigues, Selminha Valentim, pessoal que nos acompanha. É isso, Carlos Carvalho? Exatamente. Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo, fazendo a prestação de contas do mandato, falando do dia a dia do Legislativo, um rápido resumo do que foi o primeiro semestre, perspectivas para esse segundo semestre. Já adiantando aqui, amanhã vai levantar o recesso justamente 9 horas da manhã para votar a questão do auxílio social para 102 famílias lá do Conjunto de Tiene. Vamos acompanhar também. Falando já um pouco desse ambiente, agora o retorno é assim, né? Contagem regressiva, o Pio fala em muito da política, a eleição é no ano par, mas todo bastidor acontece no ano ímpar. Então a gente está de olho aqui no dia a dia da região do ABC e o Pio Mielo, sem dúvida, independentemente de qual vai ser a disputa dele em 2020, é um nome muito acompanhado em São Caetano pelo que ele representa, fruto desse trabalho dos últimos anos na política de São Caetano. Pio, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista e fica à vontade para as suas considerações. Eu agradeço o convite. Eu tenho brincado com os vereadores que o Corinthians, após a pausa da Copa América, voltou impossível. Goleamos. Né? Goleamos, nós estamos em franca ascensão, ninguém segura. Vai ser o ritmo da Câmara agora na volta após o recesso. Né? Também o ritmo de celeridade, de compromisso, de comprometimento. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carlos. Obrigado a toda a equipe do Repórter Diário, que é um dos principais veículos de informação, de formação do Grande ABC, sempre em defesa do Grande ABC. Vir aqui prestar conta, se colocar à disposição é fundamental. Quero convidar aqueles que nos acompanham, primeiro a nos seguir nas redes sociais, Face, Instagram e os demais canais que ela tem. Não estou lá também em busca de popularidade ou de likes. Ela é um canal de prestar contas e ouvir sugestões para que a gente transforme em leis. E também convidá-los para que venham presencialmente nas sessões, em nossos gabinetes. Eu tenho certeza que a população que de fato quer a cidade melhor, que de fato ama São Caetano, será muito bem-vinda, muito bem recebida por todos nós.